Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma passagem muito intensa da Bíblia. Números, capítulos 25 e 26. É uma história que fala sobre julgamento divino, sim, mas também sobre renovação, sobre uma aliança sendo refeita, bem ali, na porta de entrada da Terra Prometida. Pensa só na cena. O povo de Israel está acampado nas planícies de Moabe. Dá para ver o Rio Jordão logo ali na frente e, além dele, a terra que foi prometida. Depois de 40 anos vagando pelo deserto, a jornada estava quase no fim. Mas é exatamente nesse momento, nesse clímax de expectativa, que eles enfrentam um teste de fé. Um teste com consequências, assim, terríveis. Para a gente entender bem essa história, vamos seguir a ordem dos acontecimentos. Primeiro, o pecado de Baal-Peor. Depois, a atitude impressionante de Fíneas. Em seguida, a gente vai ver o censo de uma nova geração e, por fim, como a lei da herança foi estabelecida. Então vamos começar com a primeira parte, o pecado de Baal-Peor. O capítulo 25 nos leva para Sitim. Era para ser o último acampamento, antes de finalmente cruzar o Jordão. Um lugar de expectativa, de preparação, mas em vez disso ele se tornou o palco de uma crise espiritual gigantesca, que quase colocou tudo a perder. O texto bíblico é direto, não deixa espaço para dúvida. A transgressão foi uma mistura de imoralidade e idolatria, que eram coisas bem comuns nos cultos daquela região. Ao se envolverem nesses rituais para Baal-Peor, o povo quebrou a aliança sagrada que tinham feito com Deus lá no Sinai. E claro, isso provocou a ira do Senhor. E a consequência foi imediata e foi terrível. Uma praga se espalhou pelo acampamento e matou 24 mil pessoas. É um número assustador, né? Mostra o peso, a seriedade de quebrar aquela aliança com um Deus santo. Mas aí, no meio desse caos, desse julgamento todo, surge uma figura-chave, Finéias. Ele era neto de Arão, o sumo sacerdote, e o que ele fez mudou completamente o rumo dessa história. A cena que a Bíblia descreve é muito forte. De um lado, você tem Moisés e os líderes do povo chorando na entrada do tabernáculo. Do outro, um israelita, um líder da tribo de Simeão, que simplesmente ignora tudo e leva uma mulher midianita para dentro da sua tenda, na frente de todo mundo. Foi um ato de desafio total. Vendo aquilo, Finéias, movido por um zelo santo, executa o juízo de Deus sobre os dois. E nesse exato momento, a praga para. E olha que interessante, o próprio Deus explica a atitude de Finéias. Ele diz que aquele zelo não foi só uma raiva humana descontrolada, não. Foi um reflexo do próprio zelo de Deus pela sua santidade e pelo seu povo. Foi um ato de justiça que, de certa forma, serviu como expiação pelo pecado de todos e impediu que a nação inteira fosse destruída. E a fidelidade de Fíneas não passou despercebida. Pelo contrário, ele recebeu uma promessa incrível de Deus, uma aliança de paz. E mais, a garantia de que ele e os seus descendentes teriam um sacerdócio para sempre. Um legado de honra que duraria por muitas e muitas gerações. Certo, a crise passou, depois do julgamento e da expiação, Deus ordena um recomeço. É aí que começa o capítulo 26, com a ordem para fazer um novo censo, uma nova contagem do povo. Era o início de uma nova fase para Israel. Essa praga em Baal-Peor foi, na prática, o fim daquela geração que saiu do Egito. Então, esse novo censo não era só para saber quantas pessoas tinham. Era para formar um novo exército, levantar uma nova nação que agora estava pronta de verdade para conquistar a Terra Prometida. E é muito importante a gente entender a diferença entre os dois censos do livro de Números. O primeiro, lá no Sinai, contou uma geração que, por causa da incredulidade, acabou morrendo no deserto. Já esse segundo censo, agora em Moabe, conta a geração da promessa. É a geração que finalmente vai herdar a terra. Essa mudança de propósito é impressionante, né? Mostra que, mesmo com a falha do povo, Deus continua fiel à sua aliança. O capítulo 26, então, traz uma lista bem detalhada da contagem de cada tribo. E é legal pensar que esses números não são só estatística. Eles são a prova viva da promessa que Deus fez lá para Abrão de que sua descendência seria numerosa. Cada homem contado ali representa uma família, um clã, um pedaço da nação se preparando para receber sua herança. E esse censo todo tinha um objetivo bem prático e também teológico: preparar a divisão da terra prometida. A quantidade de homens de cada tribo ia definir o tamanho do território que eles receberiam como herança. E Deus estabeleceu um sistema bem interessante para essa divisão, que equilibrava justiça e soberania. Funciona assim. Primeiro, a divisão era por população, ou seja, tribos maiores ganhavam terras maiores. Justo, né?
Segundo, a herança tinha que ficar dentro da tribo, para manter a identidade dos clãs. E por último, a localização exata de cada terra seria decidida por sorteio, ou seja, a decisão final era entregue a Deus. Agora, tinha uma exceção importante, a tribo de Levi. Como eles foram separados para o serviço do tabernáculo, eles não entraram na contagem para a guerra e não receberam um pedaço de terra como as outras tribos. A herança deles, como a própria Bíblia diz, era o Senhor. Eles viveriam das ofertas e dos dízimos do povo, se dedicando totalmente ao serviço de Deus. E aqui a gente chega no ponto alto da história, onde o julgamento e a promessa se encontram de uma forma impressionante. O texto é categórico. Daquela multidão toda que foi contada lá no Sinai, ninguém sobreviveu. Ninguém, exceto Caleb e Josué, os únicos espiões que confiaram em Deus. A palavra de Deus sobre o juízo daquela geração se cumpriu, ao pé da letra. E agora, uma geração totalmente nova, nascida e purificada no deserto, estava finalmente pronta para entrar na terra. Isso nos deixa com uma pergunta bem profunda para refletir, não é? Como é que uma história cheia de juízo, mas também de misericórdia, prepara um povo para o seu destino? O que a gente vê em Números 25 e 26 é que, para chegar na promessa, é preciso tanto a purificação do pecado quanto a renovação pela graça. O juízo remove o que está errado, a infidelidade, e a graça vem para reorganizar, para capacitar o povo a seguir em frente e cumprir o seu propósito. A gente fica por aqui com essa análise. Se este estudo da palavra foi importante para você, te convidamos a se inscrever aqui no canal, deixar sua curtida e principalmente compartilhar aqui nos comentários o que mais te chamou a atenção, o que te fez refletir. Que a palavra de Deus continue sempre iluminando o nosso caminho.